Professora, qual é o fato mais marcante do relatório final da Comissão da Verdade da UFRN, lançado oficialmente hoje? Eu avalio que a coisa mais marcante é revelar o que realmente aconteceu nesse período de 21 anos, nesse palco que nós podemos chamar UFRN. Aqui na universidade, nas universidades, enfim, principalmente as universidades públicas, é o espaço de manifestação e de discussão de todas as ideias. E nesse período de 21 anos, alunos, professores e técnicos, nas suas mais diversas e naturais manifestações, eram tolhidos da sua liberdade. Por exemplo, passar num concurso público, ou numa seleção de monitoria, ou num concurso para professor, basicamente era nomeado algumas pessoas que não tivessem nenhum registro na sua ficha. Havia a ASE, né, nós contamos a história, inclusive da presença da assessoria de segurança e informação, que era um braço do governo ditador, do Estado ditador dentro das universidades. E muitas pessoas foram privadas de seus direitos, pessoas foram presas, pessoas foram exoneradas. Então, esse relatório que nós apresentamos hoje, que mostra o trabalho da comissão, é exatamente desnudar esse período, essa história das pessoas que poucas pessoas conhecem. E a própria história da universidade não contém esse capítulo. Agora nós mostramos esse capítulo. E é esse trabalho dos agentes da ditadura que eu queria que a senhora falasse um pouco mais. Dos depoimentos colhidos e documentos pesquisados, revela-se o monitoramento dos alunos, como a senhora, alunos, professores e servidores. Como é que era feito esse trabalho dentro da universidade? Bom, foi constituída por decreto, né, o reitor ele teve que fazer criar esse organismo por determinação governamental e se chamava uma assessoria para melhores decisões da própria reitoria. Mas de fato ela se configurava, inclusive a fala do professor Carlos Gomes, que presidiu a comissão hoje, o livro contém esses depoimentos, é que de fato as pessoas crivavam a vida, observavam a vida das pessoas e a sua atuação além dos muros da universidade, dentro da própria universidade, qual era a sua ação. Se ele estava frequentando, se ele era um agente pastoral de uma igreja, se ele participava das campanhas aí, como as campanhas de alfabetização do Djalma Maranhão, quem estudava Paulo Freire, tudo isso era monitorado e vinha para a ficha funcional das pessoas. Então a posição ideológica pesava em contratações, exonerações. As questões técnicas viravam questões mais políticas a favor do regime ditatorial. Tanto que alguns professores foram, inclusive, exonerados. Quantos, reitora? Nós tivemos, acho que 5 professores exonerados e eles foram depois, pela lei de anistia, eles foram reintegrados à universidade. Todos eles, esses 5 professores exonerados foram reintegrados. Foram ainda pela lei de anistia. Outras pessoas, por exemplo, o professor que na época era estudante, Juliano Siqueira, ele fez uma seleção para monitoria e passou em primeiro lugar. Mas quem foi nomeado foi o segundo lugar, porque ele foi preso imediatamente e tolhido das suas prerrogativas de aprovado. E, de fato, neste caso, gerou um processo na Comissão da Verdade e foi um dos casos em que a comissão encaminhou o processo para a administração para que nós apurássemos administrativamente se realmente, pelos depoimentos, nós avaliamos, finalmente, conclusivamente, que ele foi preterido. E aí nós retomamos, fizemos o registro na vida funcional dele, que ele havia sido monitor, em tal período ele foi preterido, esse direito foi resgatado. Outros pediram também, tivemos processos administrativos decorrentes do trabalho da comissão, mas verificamos que administrativamente aquele direito ele não teria, ou seja, o fato dele não ter sido nomeado, etc., não foi devido, foram outros fatores e não o fator político, né? Quais as vítimas da ditadura foram identificadas no trabalho da Comissão da Verdade na UFRN, professor? As vítimas fatais, digamos assim, de mortes, né, foram 3, né? Emanuel Bezerra, estudante,
José Cildo Pinheiro, estudante, e o nosso Luiz Maranhão, professor. Irmão de Djalma. Irmão de Djalma, que de fato é considerado desaparecido, mas com grande possibilidade de ter sido morto. Teve um caso em Caicó, que também é relatado no... Está no livro alguns casos de Caicó, inclusive hoje tivemos um parente da pessoa, ele era estudante, acho que na Federal da Paraíba ou de Pernambuco, mas que ele foi preso e que ele veio a ser morto em São Paulo. Esse é um dos casos também de estudante universitário, não da UFRN, mas que era do nosso estado. Acho que é importante a gente colocar também que cerca de 250 pessoas foram da universidade, professores ou técnicos ou estudantes, foram listados, digamos assim, autuados nessa lista da ASE, como participantes, e o livro contém essa lista. São pessoas que hoje, inclusive, estão aqui na nossa gestão, estão em outros lugares trabalhando, mas foram pessoas que foram listadas lá. Qual foi o tempo de atuação da ASE, que era essa assessoria de informações da ditadura? Acho que já no período de Diógenes, que veio... O professor Diógenes da Cunha Lima, da Cunha Lima, acho final da gestão de Diógenes, pelo menos ele foi o reitor que trabalhou mais para ser desfeita. Para encerrar o trabalho. Para encerrar o trabalho da ASE. Depois, em algumas instituições, inclusive no governo federal, já havia orientações para desfazer essas estruturas, e aqui demorou um pouco, por mais que o DCE, o Diretório Central... Quer dizer, foram mais de 20 anos de atuação desse órgão dentro da universidade. Em torno disso, Foi bem, já... foi bastante, permeou gestões de alguns reitores, desde Daladier, Diógenes, e ainda lá no início com Onofre e com Genibaldo. Por último, quem participou da elaboração do relatório final da Comissão da Verdade e como é que a sociedade terá acesso às informações, professora? Bom, nós tivemos uma comissão, nós começamos esse trabalho lá em 2012, nós pautamos uma gestão em que a questão da ética, da democracia, da cidadania, da promoção da justiça social são compromissos nossos. E aí nós recebemos algumas proposições, inclusive do Centro Acadêmico Cildo Pinheiro, que é do curso de Direito. Que leva o nome de uma das vítimas. De uma das vítimas, e esse grupo me convidou para uma aula magna e me instigou mais rapidamente a definir essa comissão. O professor Carlos Gomes, que é professor nosso, aposentado do curso de Direito, ele foi convidado para presidir essa comissão, e nós convidamos também o professor Ives Bezerra, a professora Justina Iva, e a representação também, Almi Bueno, do campus de Caicó, da área de História, e nós convidamos também um representante do DCE, que inicialmente foi Daniela Guedes, depois substituído por André, e tivemos a ADURNE e o Sinteste, Sindicato dos Técnicos, Sindicato dos Professores. A professora Ângela Ferreira fez parte, e Moisés foi o técnico representante do Sinteste. Depois, Justina Iva assumiu o cargo na prefeitura, foi substituído pelo professor Spinelli, José Antônio Spinelli. E a Daniela foi substituída por André, e tivemos uma colaboração de uma servidora nossa, Cadman, que é uma menina muito bem preparada e que assessorou muito bem até hoje, e certamente vai ajudar nos livros, para fazer esse trabalho de assessoria. Também tivemos um grupo grande de bolsistas, porque nós tivemos uma pesquisa em arquivos, seja no arquivo da universidade, no arquivo nacional, em outras instituições, tipo Exército, Aeronáutica. Essa busca foi muito incessante. Foi um grande trabalho de pesquisa. Foi um grande trabalho de pesquisa, além da questão dos depoimetos, com todos aqueles que foram citados ou foram encontrados. Mais de 50 depoimentos. Mais de 50 depoimentos, um material muito rico, muitos trouxeram documentos, fotografias pessoais e histórias, muitas histórias que ainda não tinham sido contadas, a não ser para seus grupos pequenos de amigos. Hoje essa história está registrada. Então,
eles trabalharam esse tempo e mesmo que a gente não tenha entregue esse documento no ano passado, que era um prazo que a Comissão Nacional da Verdade solicitava, mas os nossos relatórios parciais foram entregues à Comissão Nacional, de modo que informações contidas neste nosso relatório fazem parte também do relatório da Comissão Nacional. E como é que a sociedade vai ter acesso a sociedade tem acesso no site da Comissão da Verdade.frn.br. Esse site contém o livro na íntegra. Na Biblioteca Central Zila Mamed, nós temos um repositório. Esse livro e materiais digitalizados da comissão, que já foram digitalizados, que a comissão trabalhou, já estão disponíveis também nesse repositório. Aliás, na Biblioteca Zila Mamed que operava a ASE, né? Assessoria de Informações. A reitoria da universidade, tudo isso começou ainda na Hermes da Fonseca, depois a reitoria transferiu-se para a biblioteca e lá no térreo, onde nós vamos a posicionar a placa que hoje descerramos, essa placa para todos saberem que foi lá que funcionou essa agência. É importante saber também para os pesquisadores, para os interessados, que o material encontrado no arquivo da universidade continua disponível no arquivo para pesquisadores e outros materiais catalogados pela comissão, eles estão disponíveis hoje no laboratório que se chama LABIS, Laboratório de Imagem, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e são peças importantíssimas para quem faz pesquisa nessa questão da história do período da ditadura. A obra vai ser vendida? A obra foi feita para ser distribuída. Ele é um bem público, nós pretendemos distribuir com as instituições, com as bibliotecas, com os centros acadêmicos, com as universidades. Vou entregar ao Ministério da Educação, Presidência da República, Comissão da Verdade Nacional, porque mesmo tendo terminado o trabalho, ainda é uma referência onde esses documentos vão estar sendo catalogados. Então, é um bem que a gente não vai vender, nós vamos distribuir e o máximo possível dar acesso a toda a população que merece esse estudo e essa história passada a limpo. Professora Ângela Cruz, reitora da UFRN, parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista ao Portal No Minuto. Eu agradeço muito a sua atenção e quero dizer, como disse hoje na solenidade do lançamento, que essa é uma ação que marca a nossa gestão. Várias outras coisas nós estamos fazendo, mas como ações de inclusão social, criamos um argumento de inclusão para o estudante do interior, eu acho essa coisa muito importante. Nós temos hoje uma política para as pessoas que têm outra opção de gênero. Nós temos um tratamento hoje com nome social na universidade, nós temos uma residência universitária que é completamente aberta a pessoas transgêneros, ou seja, o respeito à diversidade, à pluralidade, à democracia. A gente está fazendo várias ações, mas eu considero que o trabalho dessa comissão, a instituição dessa comissão e o resultado dessa história contada é uma marca que o Rio Grande do Norte não vai esquecer como contribuição da UFRN. Obrigado. Ok, obrigada também, Deus.